Olá, mulheres, tudo bem? Estamos chegando ao fim da nossa série de 4 vídeos referente ao mês das mulheres, que é esse mês de março, né? Hoje é o último vídeo. Nós tivemos aqui ao longo de todo o mês falando, né, de temas importantes para o nosso desenvolvimento emocional e hoje não vai ser diferente, tá? Falamos sobre autoestima, falamos sobre luto, né? Hoje vamos falar sobre problemas, enfrentar problemas, lidar com situações difíceis, tá? Tivemos aí 4 encontros. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperta aí o sininho, acompanhe. Semana que vem nós vamos entrar numa maratona de cura da alma, tá? Nós vamos falar sobre plantar saúde emocional e colher qualidade de vida, tá? Nós vamos falar de plantação mesmo, né? Vai ser interessante. Então acompanhe o canal. Vão ser ao longo do mês de abril 4 segunda-feiras falando sobre plantar e colher. Plantar saúde emocional e colher qualidade de vida, tá bom? Esse vai ser o tema da nossa maratona de segunda-feira que vem. Hoje nós vamos fechar com mais uma mulher importante da Bíblia, falando sobre Abigail, tá bom? Livro de 1 Samuel, capítulo 25. Quem acompanha meu trabalho sabe que sempre eu trago, né, um olhar da ciência, da psicologia, um olhar emocional e um olhar espiritual. E hoje eu vou ler um versículo falando sobre Abigail, tá? Para você entender o que ela nos ensina para poder lidar com situações difíceis. Patrícia, eu estou passando um problema no meu trabalho, na minha família, no ministério, na minha própria saúde emocional, tá? Com amigos, social, eu não sei qual é a área, mas eu sei de uma coisa, a palavra de Deus, ela nos ensina bem os passos que nós temos que dar para resolver qualquer tipo de questão. E não diferente na área emocional, que ela nos ajuda muito também. Eu vou ler aqui, livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 24, tá? Olha só, eu vou ler 18, tá bom? 1 Samuel 25, 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passados, e o pôs sobre o jumento. Depois ela disse aos jovens, vamos, né, e eu os guiarei. Porém não falou nada ao seu esposo. E andando com eles, né, ela acabou encontrando ali com Davi, tá bom? E vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se. E ela se comunicou com Davi, colocando a sua causa. Patrícia, o que diz essa palavra? Fala de Abigail, mulher de Nabal. Nabal era um homem muito arrogante, tá? Era um homem que não sabia se comunicar. E Davi irou-se com Nabal, porque ele o rejeitou, o desrespeitou. E a palavra de Deus disse que Davi tomou uma decisão, ir até Nabal e acabar não só com a vida dele, mas com a vida de toda a sua família. Quando Abigail ficou sabendo disso, ela se posicionou frente àquele problema e deu alguns passos importantes que nós vamos entender nesse vídeo, porque ela nos ensina como nos posicionar frente a uma situação difícil. Abigail estava prestes a perder a sua vida, não só ela, como a sua família. Uma tragédia estava prestes a acontecer, mas essa mulher, ela fez algo. O primeiro passo, né, que eu quero deixar para você que está me assistindo nessa tarde, resolver o problema. A palavra de Deus diz que Abigail se apressou. Olha que interessante. Quando ela soube que o problema já estava acontecendo e uma tragédia estava por vir, ela se apressou. Esse se apressar quer dizer, né, ela tomou posição. Nós vamos falar sobre isso.
ela foi, não, eu vou resolver esse problema. A Abigail, ela nos ensina muito sobre a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional hoje tem um olhar científico. E é você desenvolver competência e estratégias para lidar com a sua emoção e com a emoção alheia, né? E é interessante que a inteligência emocional hoje tem estudos sobre isso. E essa mulher, ela soube gerenciar a sua emoção, porque ela podia se desesperar, né? Ela podia, né, ali, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E paralisar frente à situação. Não foi isso que ela fez. Ela gerenciou a emoção dela, e depois nós vamos ver que ela soube gerenciar as emoções de Davi, e ela se levantou para resolver, ela se apressou. Primeiro passo, querido, resolva. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Muitas vezes, frente a uma dificuldade, a um problema, o nosso emocional ele quer paralisar. O primeiro pensamento que nós temos, não vou saber administrar isso. E nos paralisamos frente à situação. O segundo passo importante é o preparo para enfrentar o problema. Olha que interessante, ela se apressou e ela tomou, né, como se fosse presente. Eu vou enfrentar um problema, mas eu não vou de mãos vazias. Eu tenho que ter estratégia. O que eu levo, né? O que eu levo para esse problema? Seja um problema familiar, seja um problema conjugal, seja um problema ministerial. Não basta somente se levantar. Você tem que usar as ferramentas certas. E ela iria se encontrar com Davi. Ela tinha que oferecer algo, né? Isso é até uma estratégia emocional. Imagina alguém que brigou com você, vai conversar contigo e leva um presente. Querido, o nosso emocional vai logo, né, se vê estremecido. Poxa, que legal, trouxe um presente para mim, uma demonstração, né, ali de carinho. Essa demonstração já vai amenizar o seu coração. Olha que mulher inteligente. E ela trouxe, né, e ela pegou muito, ela pegou vinho, ela pegou ovelhas, trigo, passa. Olha que interessante, tudo para levar para ele. Então você tem que se preparar para enfrentar. Me faz lembrar até de Davi e o Golias, né? Davi, ele se levantou para resolver, mas espera aí, eu tenho a funda, né? Eu tenho aqui o meu material, eu vou em nome de Jesus e eu vou com o material que o Senhor me capacitou para usar. O terceiro passo é enfrentar sempre. Aqui está dizendo que no meio do caminho ela encontrou Davi. É como se dissesse, olha, ele encontrou o problema, porque o problema dela era ele. Era exatamente a ação que ele ia tomar frente à sua família, né, a todos, a própria vida dela. Então é enfrentar, é ir de encontro, não é fugir, não é se esconder. Tá certo que a palavra de Deus, né, nos fala até de Elias, que Elias entrou na caverna. Às vezes tem aquele momento que a vontade, né, é se isolar, mas espera aí, temos que enfrentar. E depois, quando ela encontrou, ela desceu da jumenta e ela se humilhou. Quando ela se ajoelhou, Davi era um rei. Então, além dela demonstrar obediência, ela ficou na posição certa. Então, eu e você, nós temos que nos posicionar frente ao problema de forma correta. A palavra de Deus, né, fala sobre isso, sobre posicionamento, né? Fala de Agar. Agar, quando estava, né, com Ismael ali no deserto, quando o anjo apareceu, falou, levanta. Deus ouviu, né, a voz do menino, tá? Quando ela achou que ele ia morrer. Esse levantar é se posicionar frente ao problema. Levanta. Abigail se humilhou, né, se colocou na posição para demonstrar obediência. Além dela ir resolver, além de estar preparada, além de enfrentar, ela se posicionou da forma correta. Porque se ela se apresenta a ele de pé, talvez fosse enfurecer ainda mais, porque não demonstrava humilhação frente a um rei. Olha que mulher inteligente, né? E também comunicação. A comunicação, querido, é o caminho de resolver qualquer tipo de problema. Quando ela encontrou Davi, ela disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar sua serva aos teus ouvidos e ouve a palavra da sua serva. Ela disse, meu rei,
Ouve, por favor, as minhas palavras. Olha a comunicação, a forma que você vai falar. Seja qualquer área da sua vida, querido, que você precisar se posicionar, a comunicação, ela é a chave de tudo. Se você se comunicar de forma agressiva, se você se comunicar de forma autoritária, seja qualquer forma que for, qualquer área da sua vida, ou você vai piorar o problema, ou você vai desenvolver, né, amenizar o problema. Nabal, ele se comunicou de forma agressiva, autoritária. A mulher dele fez o contrário. E a palavra de Deus diz que foi apaziguada aquela situação por causa de 5 passos importantes que essa mulher deu frente a um problema. Gerenciou as suas emoções, criou estratégias, não só espirituais, mas emocionais, para lidar com essa questão. Vamos aprender, vamos nos desenvolver. Eu estou aprendendo, espero que você também, tá? Se você gostou, comenta aqui, Patrícia, legal, gostei, tá? Compartilha. Segue, se inscreva. Semana que vem vamos falar plantando saúde, colhendo qualidade de vida. Vai parecer até meio louco, mas eu vou estar aqui com vaso, com terra, com semente, e nós vamos aprender como plantar a saúde emocional na nossa vida, tá bom? Eu te espero, continue seguindo o canal. Toda segunda-feira eu vou trazer uma reflexão aqui para as nossas vidas, tá bom? Até mais!